A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar se aceita a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra 6 investigados acusados de participação no chamado Núcleo 2 do suposto plano golpista de 2022. A análise pode transformar os denunciados em réus e levá-los a responder um processo criminal por crimes como tentativa de golpe de Estado, entre outros. Fran, vamos então entender quem são esses denunciados do Núcleo 2 e quais são os crimes, né, aos quais eles estão respondendo aí, sendo denunciados. Pois é, vamos começar dessa vez, né, um segundo julgamento aí que a primeira turma do Supremo realiza. A primeira foi feita lá no dia 26 de março, né, terminou naquele dia sendo aberta uma ação penal contra Bolsonaro e outras 7 pessoas, incluindo ex-ministros e militares de alta patente naquele dia, e hoje o Supremo julga o Núcleo 2. Esse Núcleo 2, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, seria o responsável por coordenar e planejar esse suposto plano de trama golpista, isso após as eleições de 2022, para então impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então hoje são 6 pessoas e a gente pode dividir elas em 2 grupos, vamos falar assim. Vamos começar porque é o seguinte: primeiro com o que é muito conhecido, que é o Silvinei Vasquez, ele que era diretor-geral da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, durante o governo Bolsonaro. Ele chegou aí ter o nome até mesmo cotado para assumir a PF, no fim não foi. Mas é o seguinte, o inquérito da PF, que embasou essa denúncia, cita que o Silvinei utilizou a estrutura da PRF para tentar interferir no resultado das eleições de 2022, como desobedecendo a uma decisão do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de não se ter blitzes. E isso foi feito em diversas regiões, principalmente no Nordeste, onde o presidente Lula teria tido mais votos no primeiro turno. Então, digamos que essa é a primeira, digamos assim, que é a principal acusação contra Silvinei. E aí, ainda próximo ali de Silvinei, a gente também tem o Fernando de Souza Oliveira, que era delegado da Polícia Federal. Na época, ele era diretor de operações do Ministério da Justiça e, de acordo com a denúncia, ele teria, juntamente com Silvinei, arquitetado justamente essas blitz aí, ou seja, utilizando essa estrutura da PRF para o bloqueio de rodovias. Também delegada da PF, a única mulher denunciada entre todos que foram denunciados por golpes de Estado, tá a Marília Ferreira de Alencar. Ela é acusada por Gonet de coordenar ações justamente para divulgar essa ida das pessoas até a urna eletrônica. Ela, basicamente, de acordo com a denúncia, teria aí levantado mapas para identificar em que locais teriam mais eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato à presidência da República contra aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, ainda hoje também, a gente tem outros 3 nomes, eu vou passar rapidamente com ele, mas que são de nomes que eles eram mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos aí o Felipe Martins Pereira, assessor para assuntos internacionais. Ele teria sido responsável, de acordo com a denúncia, de elaborar esse plano de minuta de golpe de Estado e buscar apoio das Forças Armadas para que esse plano fosse aceito aí. Temos também o Marcelo Câmara, que é um coronel de reserva do Exército, então também assessor de Jair Bolsonaro, e ele teria participado dessas reuniões onde foi discutido aí que ações poderiam ser feitas para esse plano de golpe de Estado. Também a PGR acusa ele de monitorar os passos do ministro Alexandre de Moraes. Por fim, Mário Fernandes, que enquanto general da reserva do Exército Brasileiro, ele é apontado aí justamente por ter monitorado e ter conhecimento do plano para matar Moraes, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, são essas 6 pessoas
pessoas, Dani, e essas 6 pessoas continuam respondendo pelos mesmos crimes que Bolsonaro e outros aliados foram acusados. Então, a gente está falando de golpe de Estado, a gente está falando de organização criminosa, a gente está falando também de dano ao patrimônio público. Também temos aqui, só para eu não perder, justamente o dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e, por fim, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essas penas podem chegar até 43 anos e 4 meses de prisão, claro, se a denúncia for aceita. Você até descreveu, só para ficar claro aqui para o nosso espectador, você descreveu as ações nas quais esses denunciados estariam envolvidos, né, segundo a investigação da Polícia Federal, segundo o entendimento da PGR, e aí essas ações que se encaixam nas tipificações, né, nesses crimes pelos quais eles estão sendo denunciados, e hoje começa esse julgamento. E, Franco, julgamento da denúncia, né, que fique claro, assim, a gente teve esse julgamento com o Núcleo 1, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja denúncia foi aceita e transformada em processo penal, e agora a gente tem novamente essa apreciação de denúncia para entender se o STF vai aceitar a denúncia e transformar esses acusados em réus ou não. E aí, Fran, quais que são essas expectativas, né? O que as defesas têm dito? Elas vão nas mesmas linhas que foram defendidas pelos acusados no Núcleo 1, ou elas têm alguma diferença? E quais são as expectativas para esse julgamento? Pois é, Dani, diferente desse julgamento que aconteceu em março, por mais que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, tenha separado 3 sessões para analisar o caso, então uma hoje de manhã, uma à tarde e outra amanhã pela manhã, a expectativa é que tudo se encerre ainda hoje. Isso porque aquelas questões preliminares, só para explicar, antes dos ministros da primeira turma analisarem, né, se há mérito, se o mérito dessa denúncia realmente está tudo ok, então vai ser aberta uma ação penal ou não, eles vão se tornar réus ou não, eles tratam de questões relacionadas a vícios jurídicos, a essas coisas do tipo. Então há, por exemplo, pedidos para que o caso seja julgado no plenário, suspeição de ministros, mas como isso foi tratado com muito detalhe lá naquele primeiro julgamento em março, a expectativa é que hoje os ministros passem mais rapidamente por isso. A sessão estava marcada para começar às 9h30, começou agora às 9h55, o ministro Alexandre de Moraes já leu seu relatório nesse sentido, agora quem fala é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e depois disso começa esse mérito sobre essas questões de nulidades. Depois, aí sim, sobre o mérito da denúncia, a gente vai saber se vai ser aberta uma ação penal ou não contra ele. Se aberta uma sessão penal, é aquilo, né? Depois, uma data a definir, a primeira turma vai decidir se eles vão ser condenados ou não por esses crimes que eu citei agora há pouco. A expectativa das defesas é justamente reiterar o que eles já estavam fazendo durante todo esse processo, de que ou o cliente ou não sabia, ou só estava cumprindo ordens, ou não tem nada a ver com essa denúncia principal. Esse é o principal argumento nesse sentido, mas a expectativa é de que se tenha aí a abertura dessa ação penal para os 6, ou então para a maioria aí desses acusados do chamado Núcleo 2, responsável, segundo a PGR, por coordenar e planejar essa tentativa de golpe de Estado. Então, Fran, só para a gente entender, esse julgamento, diferente do anterior, né, do de março, ele acontece todo hoje ou ele vai para amanhã também? Cristiano Zanin, ele separou ali três sessões, 2 hoje e uma amanhã. Só que a expectativa é justamente porque, como muita coisa já foi resolvida naquele primeiro julgamento sobre as questões de nulidade, tudo é que hoje esse trâmite seja mais rápido. Então, há a expectativa de que até o fim da tarde de hoje a gente já tenha esse resultado. Mas a gente não sabe como que as defesas vão atuar, se pode acontecer alguma intercorrência, algo no meio do caminho. Então, está prevista também uma sessão para amanhã, se for necessário. Lembrando que agora, cada defesa vai ter 15 minutos para apresentar seus votos, e para essa abertura de ação penal acontecer, é necessária a maioria do colegiado. O colegiado que é formado por Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia, ou seja, são necessários aí 3 votos para que esses denunciados se tornem réus nesse processo. E, depois disso, ainda outros 3 núcleos ainda precisam ser julgados, avaliados se vai ter uma abertura de ação penal ou não. PGR denunciou 33 pessoas e o ex-presidente Jair Bolsonaro, então o fatiamento foi justamente para facilitar esse julgamento no Supremo.